Do CMCT, nós estaremos realizando com vocês nas próximas semanas um workshop, ou seja, oficinas dos cursos existentes no CMCT1. Então, eu, juntamente com os professores da elétrica, meu nome é professor Rada, juntamente com o professor Paulinho da tarde e o Paulão da manhã, estaremos realizando com vocês uma oficina e explicação sobre o conteúdo que nós desenvolvemos com os alunos do CMCT. Então eu vou passar para vocês, vou dar uma breve explicação do que é um quadro de distribuição, que é um quadro desse tipo, que tem nas residências, que se encontram, na maioria das vezes, que deve se encontrar atrás da porta, que é um quadro que vem com os dois cabos lá da rede elétrica externa, onde a concessionária deixa os dois cabos de energia de tensão lá no padrão de entrada junto com o neutro, e o proprietário tem que trazer para dentro da residência. Então esse quadro de distribuição nada mais é do que o coração de todo o fornecimento de energia elétrica dentro da sua residência. Esse quadro aqui é de um apartamento onde eu moro, e ele vem com esse invólucro aqui plástico, que é para isolar as partes vivas, tá, do contato com as pessoas, para não ter risco de acidente, choque elétrico. No próximo vídeo eu estarei abrindo essa placa plástica e estarei explicando o que tem dentro desse quadro de distribuição. Vou falar sobre os disjuntores, tá bom? Até a próxima. As orientações anteriores, eu falei que nós estaremos falando já sobre a entrada dos cabos. Veja bem, como eu tenho esse interruptor diferencial residual, a entrada dos cabos que vem lá de fora do padrão de entrada que a concessionária já deixa fornecidos são esses dois mais grossos, que são de 10 milímetros. 10 milímetros significa que é a bitola, a grossura dos cabos. Então esses são os cabos mais grossos que vêm lá de fora do padrão de entrada e entram aqui nesse, olha só, esses dois pretos que entram no interruptor, no IDR nosso, que é esse interruptor que eu já falei para vocês. Entra os dois fases aqui, sai esses dois brancos aqui, que também é o fase, que são os dois fases que vêm lá fora do poste de entrada, e ele vem aqui, esses dois, e alimentam aqui, esses dois primeiros disjuntores nossos, tá? E a partir da colocação, da instalação desse pente, tá vendo esse pente aqui, ele tem os contatos de cobre que vai fornecer todo o contato com os demais disjuntores. Aí então significa que dessa maneira a corrente elétrica já foi fornecida para todos esses disjuntores. Basta agora a gente distribuir para a residência através desses polos de saída aqui, daqui de baixo que vai sair os cabos para o circuito da residência, ou seja, para as tomadas e para os interruptores. E além disso também a concessionária fornece esse azul aqui, que é o cabo neutro, tá? Que ele está conectado aqui nesse interruptor, e ele tem essa saída aqui, que vai ser conectado ao barramento de neutro. Através dessa conexão, ele já habilita todos esses cabos azuis assim, esses cabos azuis que são neutro, porque o neutro obrigatoriamente tem que ter cabo azul. E para cada circuito ele tem que ter um neutro. Então aqui nós temos 7 circuitos e aqui nós temos 7 neutro, tá bem? E também nós temos o cabo verde, que é o terra, mas o cabo verde, o terra, não é fornecido pela concessionária. É o proprietário da residência que tem que fazer a sua instalação. Aí, então conecta aqui através de uma haste de cobre, tá? Que ele é fincado no solo, aí conecta ao cabo de cobre a esse barramento dentro da residência do quadro de distribuição, e daqui distribui para as tomadas da residência, tá bem? Na próxima aula eu vou continuar explicando para vocês como que essa distribuição, o valor, a amperagem de cada disjuntor e o que significa circuito. O que é o circuito e como que ele alimenta as tomadas e os interruptores de uma residência. Até a próxima. Vamos lá. Dando continuidade, como nós falamos do circuito, então o que é um circuito? O circuito nada mais é do que o percurso que a corrente elétrica percorre dentro da residência, dentro de um determinado caminho. Então aqui nós temos para cada disjuntor um circuito. Nós temos disjuntor de 10 amperes, de 16 amperes, tá? E um de 20 amperes. Então veja bem, e pela norma brasileira, que é a NBR10, obrigatoriamente numa residência temos que ter no mínimo 2 circuitos de iluminação, 2 circuitos de tomada
e o chuveiro. Aqui nesse apartamento nós não temos nenhum fornecimento, nada que seja 220. Então todos aqui são monopolares. E normalmente 220 da casa, você teria um para o chuveiro, que é 220, seria um bipolar com dois polos, ou dois só para o chuveiro. Como aqui o chuveiro é a gás, eu não tenho os disjuntores aqui para alimentar o chuveiro, porque ele não é elétrico, ele é a gás. Então, como eu falei aqui, esses disjuntores vai distribuir para toda a residência. Então vamos lá. Esse primeiro disjuntor aqui está lá. É bom identificar os circuitos para você saber, por conta de uma manutenção, fica bem mais tranquilo você realizar sabendo qual circuito corresponde ao que dentro de uma residência. Então vamos lá. O primeiro circuito aqui, ó, circuito 1, ele corresponde à iluminação da cozinha e da lavanderia. Significa que esse disjuntor ele é só para a iluminação da cozinha e lavanderia. Esse circuito 2 é a iluminação de todo o resto das dependências da casa, ou seja, os quartos, a sala e o banheiro, é esse circuito 2. Poderia até distribuir um pouquinho do que está no 2 para o 1, mas ficou desse jeito porque foi na própria construção, na elaboração, entregaram já desse jeito, né? Mas a gente poderia estar dividindo um pouquinho para esse 2 aqui, tá bom? Em relação à iluminação. Então, circuito 1, 2. O circuito 3, então nós já temos aqui dois circuitos de iluminação, 1 e o 2. O circuito 3 é de tomadas de 2 quartos e um banheiro. Esse apartamento tem 3 quartos e 2 banheiros. Então, 2 quartos e um banheiro dessa residência, desse apartamento, é esse circuito 3. O circuito 4 é o outro banheiro e mais um quarto, tá? O circuito 5 são da tomada da cozinha. Então, as tomadas da cozinha estão no circuito 5. No circuito 6, as tomadas da lavanderia. E no circuito 7, o micro-ondas. Então, verifique que para a iluminação nós temos 2 circuitos. Para a tomada, nós temos 4 circuitos. Porque as tomadas é onde entra a maior carga, tá? de potência, onde tem os aparelhos que têm maior potência. Principalmente na cozinha e na lavanderia. Tanto que na cozinha tem um só para a cozinha, tá? E um para a lavanderia separado, e tem um separado para o micro-ondas, que tem uma potência que varia de 1.000 a 1.200 watts de potência, tá bem? Então isso é muito importante, saber como distribui essa carga pela residência, para que você não sobrecarregue. E por que divide? Para não sobrecarregar. E para manutenção também. Esses disjuntores de 10, de 16, de 20, significa que é a capacidade de amperagem que cada um suporta. Se eu colocar, por exemplo, tem essa tomada da cozinha que é de 20 amperes. Então está dizendo aqui que todas as tomadas da cozinha elas suportam uma carga total, de todas estarem ligadas com aparelhos ao mesmo tempo, de 20 amperes. Se eu colocar algum aparelho numa tomada que esteja lá ociosa e ele for com uma potência alta, uma cafeteira, o que acontece? Vai cair esse disjuntor. O que é cair? Ele vai desarmar. Só que quando desarmar, vai desarmar só esse. Os outros estarão funcionando normalmente. Por isso que é bom dividir a carga da casa para que você não sobrecarregue. Vamos supor que deu problema na iluminação da cozinha. Vai desarmar só esse disjuntor e o outro disjuntor que corresponde à iluminação da casa, dos outros cômodos, estará funcionando normalmente, vai ter iluminação normalmente. Então, é justamente para a gente dividir e não haver sobrecarga. Toda vez que houver sobrecarga num circuito, vai desarmar o disjuntor. É só verificar qual foi o problema ocasionado e ligar que ele vai voltar a funcionar normalmente. Então, pessoal, dando continuidade à nossa orientação e explicação sobre quadro de distribuição, agora só para finalizar, alguns cuidados que a gente deve ter em relação ao quadro de distribuição. Eles nunca podem ficar com as partes vivas, ou seja, contato com os cabos, tá? Do contato com os terminais. E é por isso que tem aquela tampa de plástico para isolar as partes vivas. E aqui, periodicamente, é necessário fazer uma manutenção, dar uns apertos nos parafusos aqui a cada 6 meses, é interessante. Mas sempre cuidado de quando você for fazer esse aperto, pegar na parte isolante da chave de fenda, nunca na parte, tá, de metal. Então, esses são alguns cuidados, nunca molhar esse quadro. E se for realizar qualquer serviço, alguma coisa não tendo segurança, é sempre bom desligar o quadro geral, a chave geral. Ou basta, se você for mexer no circuito, abaixar um desses disjuntores que corresponde àquele circuito. Então, isso foi um breve apanhado, uma breve explicação do que é um quadro de distribuição. E, finalizando, gostaria que vocês tivessem oportunidade também
de se matricular, fazer inscrições e se matricular no curso de elétrica, que creio que vocês vão aprender muito mais. Aqui foi só uma inicial, uma pequena parte do conteúdo que a gente desenvolve. Muito obrigado, bom trabalho.